Senhor nosso Deus, Tu és poderoso, Senhor, em seus feitos. Continue falando conosco, Senhor. Abençoando a vida de cada irmão que aqui veio nesta noite. E de todos os irmãos que estão assistindo, Senhor, e os que não puderam vir também. Que Sua graça infinita, que Sua misericórdia possa adentrar em nossos corações e ali ficar, Senhor. Operando em nós o Teu querer e o Teu efetuar. Que não venhamos a estar distraídos, Senhor, hoje e sempre, mas apercebidos, Espírito Santo, como as prudentes. Tira de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que não provém do Teu Espírito Santo. E gere em nós a Tua fortaleza. Gere em nós o empenho, a dedicação para Te buscarmos cada vez mais com entendimento, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Filipenses 4:8, irmãos. Diz assim. Todos acharam? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo. Obrigado, irmã. Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude e se algum louvor nisso, então devemos pensar em tudo aquilo que acabamos de ler. Porque nossos pensamentos, como orei pelo Espírito Santo, muitas vezes não são os pensamentos de Deus. Nem as nossas ações, as ações de Deus. E a gente pode ver isso, perceber isso no nosso dia a dia. Quantos pensamentos de vaidade, quantos pensamentos de luxúria, quantas coisas a gente pensamos que é besteira, bobeira, supérfluo, e que nada agrega à nossa salvação. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é digno de se pensar, ou seja, tudo pensar nas coisas que são de cima. E o que é de cima? É como diz o Salmo 15, né? Quem habitará na tua habitação? Quem serão os verdadeiros cidadãos do céu, né? Esquentou. Espera só um minuto, irmãos. Então, quem habitará no teu santo tabernáculo? Vamos lá, irmão, Salmo 15. Eu não vou abrir a minha, não. Só vou pedir para o irmão. Então, os irmãos já abriram, continue aí também. Eu só quero ouvir. Salmos 15, versículo 1 diz assim, irmãos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, nada muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, o versículo 1 diz o que mesmo, irmão? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta, né? Então, aqui, tudo que é honesto, os irmãos continuem aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Acabamos de ler o Salmo 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo? Aquele que faz isso. Nisso vai prosperar. Aquele que anda segundo o seu coração, não, meu coração é enganoso, mas anda segundo o coração de Deus. Porque Deus veio mudar a forma de pensar. Deus veio mudar a nossa forma de agir, de andar. E nós devemos dar graças a Deus por isso, todos os dias.
Porque antes eu pensava de uma maneira. Eu era, por natureza, filho, como os outros. Então Deus veio mudar o nosso cativeiro. Essa forma esdrúxula de viver, essa forma pecaminosa de se viver. Então hoje eu ando segundo o coração de Deus. Eu tenho o pensamento segundo o coração de Deus. Se não tenho ainda, não tenho, vou procurar ter. Vou procurar andar segundo aquilo que disse o Salmo 15, o que disse aqui Filipenses, Paulo aos Filipenses. Pensar nessas coisas, a gente vai prosperar. Romanos, capítulo 6, ele emenda falando uma verdade sobre isso também. Romanos 6. Seis 16. Romanos. 6,16. Está errado, né? Está parado. Achamos? 6,16 de Romanos. Então a gente abriu dois textos que diz que devemos pensar em tudo o que é honesto, puro, santo, íntegro, verdadeiro. O irmão leu, os irmãos leram Salmo 15 e começa com uma pergunta, né? Quem habitará no teu santo monte, no teu tabernáculo? Acharam? Romanos 6,16. O 15. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual a resposta? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então a gente pega e muda, ou da obediência para o evangelho. O evangelho é a justiça de Deus. É ele que nos ensina de que maneira devemos nos portar. É o evangelho que nos ensina de que maneira devemos andar, nos comportar, vigiar. É somente pela justiça de Deus. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós já morremos para o pecado. E o que é o pecado? E o que a palavra tem falado ou vai falar aos nossos corações essa noite? Que eu devo andar conforme eu andava antigamente, fazendo e pensando as mesmas coisas que antigamente? Vivendo de uma maneira, eu era briguento, eu era encrenqueiro. Eu, Marcelo, costumava dizer que eu não tinha pavio. Escreveu, não leu, pau comeu. Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então a minha justiça era o meu braço forte. E como eu dizia, eu era bom de briga, né? Não apanhava, não levava desaforo para casa, porque meu pai falava, se apanhar na rua, apanha. Eu não queria apanhar em casa, porque o chicote estralava, eu não podia revidar. Era pai. Então eu tinha que ser o machão da rua. Então eu vou viver conforme eu vivia antigamente. As mulheres vão viver daquela forma louca, translocada que vocês viviam? Falem por si. Mas eu não posso mais viver daquela maneira. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está aqui em Filipenses 3. Esquecendo, não, vamos abrir lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante, pelo prêmio, há um prêmio, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. É por Ele, para Ele, através dEle, são todas as coisas. Quando a gente começou a ler ali em Filipenses 4, que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai, é o que eu tenho que pensar, mas eu trabalho num lugar que só tem pessoas ímpias, impuras, injustas. Eu trabalho num lugar que as pessoas difamam, caluniam umas às outras. O meu coleguinha de trabalho, ele fala mal do outro colega de trabalho para mim. E eu, como sou uma pessoa educada, eu tenho que ouvir aquilo, afinal de contas, eu estou trabalhando com essa pessoa. Eu vou dar ouvidos, eu vou compactuar. Tem um salmo que fala, se eu não me engano, é o salmo 1, né, irmãos? E que fala que eu não devo andar com tais pessoas. Como que é que ele fala?
Na roda dos escarnecedores? É isso. E o irmãozinho hoje não está pregando e não está orando porque ele fez uma cirurgia no dente, não é isso, irmão? Então eu não devo andar na roda dos escarnecedores, eu não faço mais parte deste mundo. Mas o quão difícil é para nós que somos santos, separados deste mundo corrompido e perverso, fazer parte deste mundo pecaminoso de pessoas que ainda não conhecem essa palavra. Se eu não me engano, é Hebreus que fala, ou é Pedro que fala, que melhor lhes fora sair do mundo, porque no mundo só existem essas pessoas. Ímpias, injustas, falam mal umas das outras sem o menor pudor. Mas nós não andamos com elas, não compactuamos com essas pessoas, mas nós éramos essas pessoas. Nós fazíamos parte desse grupinho seleto de pessoas filhas do outro. Mas hoje, pela misericórdia de Deus e pela benignidade dele, ele chamou a cada um de nós para sermos diferentes, para fazermos parte de um mundo diferente deste mundo, estando neste mundo. E é tão simples de entender esse trocadilho de palavras, porque hoje nós temos o Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, e do pecado é porque hoje nós conhecemos a Cristo na sua essência. Ele não pesa a mão, ele não fere ninguém, ele não tira uma rosa do seu jardim, ele não te coloca no estreito. Hoje nós conhecemos um Deus que é compassivo, longâmino, justo, íntegro, verdadeiro. E a benignidade de Deus, ela é sobre todos e para todos. Se hoje nós estamos aqui é porque ela governa nossas vidas e ela fez jus a cada oração de cada irmão. Não sabeis vós a quem vos apresentardes, aqui falta ofereceres por servos, para lhe obedecer? Nós somos servos daquele a quem obedecemos. Somos servos do pecado para a morte, ou somos servos da obediência para a justiça? Quem é seu servo? Quem é seu líder? Quem é? Jesus. De quem ou quem está alimentando a sua alma hoje? No dia a dia, de segunda a segunda, quem é que alimenta? João? João 5? João 5? João 6. Evangelho de João. Aqui é João 6, 49. João 6, 49. Todos acharam? Mas eu vou frisar principalmente, irmãos, o 56. Mas para ficar um texto com contexto, a gente vai ler a partir do 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. É Jesus falando para os judeus. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Vou esperar a irmã achar aqui. É o 47. Amém, irmã? 47. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida. 48 diz o quê? De novo. Quem está falando? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne para comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui é uma conversa que aqueles judeus nunca entenderiam, e se nós estivéssemos lá, também não entenderíamos. É loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder
comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é que a gente faz todo o primeiro domingo do mês. A Santa Ceia. 55. Pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em... E eu? Leiam todos os 57. 1, 2, 3, vai. Assim como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Vou pedir para os irmãos prestar atenção depois. Eu vivo pelo Pai. Os irmãos continuam depois disso, tá bom? Eu vivo pelo Pai. Assim, Vamos lá de novo. Eu vivo pelo Pai. assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Prestaram atenção no que ler? Começamos o texto lá em Filipenses 4:8. Pensar em tudo que é honesto, tudo que é puro. Os irmãos leram Salmo 15, recapitulando. Quem habitará no teu santo tabernáculo, no teu tabernáculo? E aqui a gente lê, os irmãos lêem depois do ponto e vírgula do Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá? Então, no que eu tenho alimentado? O que tem saciado a minha alma? O que tem saciado a alma dos irmãos, o coração dos irmãos? Assim, quem de mim se alimenta também viverá? Eu vivo por Jesus e ele vive por mim. Pensar nas coisas que são é o alimento que desceu do céu. Quando Jesus disse isso para os judeus, naquela discussão de quem come minha carne, de quem bebe meu sangue, verdadeiramente é uma conversa da qual eles não estavam preparados, nem tão pouco os seus discípulos, os seus apóstolos. O que não entendeis agora, entenderá depois. Nós temos esse privilégio de entender agora o que Cristo disse há 2000 anos atrás. Se alimentar da carne dele e beber o seu sangue todos os dias é alimentar-se e comer da palavra dele, que é o santo mandamento, o evangelho. Então eu tenho que me alimentar, eu tenho que ler essa palavra. Quando eu não me alimento desta palavra, e quando eu não bebo esse sangue, e não como dessa carne, degustando, saboreando cada palavra, discernindo cada palavra, ponto e vírgula, vírgula, ponto. Quando eu não faço isso, eu pereço. Eu deixo de olhar para Jesus, eu deixo de olhar para o alto, eu deixo de ter ele como Senhor. Aí eu me apresento como servo ao pecado. Por quê? Porque eu não tenho ele como cerne de toda a questão da minha vida religiosa ou cristã. Porque eu não tenho ele como centro da minha atenção. Eu tenho outras coisas. Eu posso procurar por outras coisas que não seja Cristo. Ele tem que ser o que preenche todo o espaço, de alto a baixo, de dentro para fora, de fora para dentro, do meu e do teu coração. Por isso Jesus disse: quem de mim se alimenta, quem escuta as minhas palavras, quem entende o que eu estou falando, Jesus dizendo, se alimenta por mim, viverá por mim. Se alimenta de mim, viverá por mim. Então eu me alimento, estou me saciando de Cristo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Aí ele continua dizendo 58 para os judeus: este, falando dele, é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer este pão, viverá para sempre. Eu estou citando o texto, eu falo a palavra, mas a gente vai para essa palavra agora. Colossenses 3:2. Versículo 1, né? Portanto, eu sempre fico maravilhado, enquanto os irmãos acham, sempre fico maravilhado, os irmãos também, quando o pastor William fala, né? Eu conheci essa palavra, o evangelho, com 18 anos. Queria ter conhecido antes.
Eu fico maravilhado quando ele fala isso. E é verdade. Eu conheci quando tinha... Quantos anos você tinha, Rose? Lembra? 28, mais ou menos. Eu tinha uns 20, 27, 26 também. Era jovem, 27 anos. Era muito jovem. Eu queria ter conhecido antes esse evangelho também, mas tudo ao tempo de Deus. Costumo dizer que quando fiz uma oração que atingiu diretamente o âmago de Deus, Deus respondeu. E quando ele respondeu, ele enviou o discernimento. E isso aconteceu com todos vocês. Com todos nós aconteceu isso. Não é um capricho, como que fala? Não é algo meu. Tem uma palavra para isso. Só meu. O quê? Particular. Não é um particular meu. É de todos nós. E levantamos as mãos aos céus e demos graças a Deus. Isso aconteceu com todos nós. Quando eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu quero te conhecer na sua essência, na beleza da tua santidade. Eu nem conheci o texto. Eu quero te conhecer na beleza da tua santidade. E aí ele se revelou a mim. E quando eu tive entendimento de Mateus 17, eu chorei tanto. Estava eu, a Adriana, minha esposa e a irmã Fátima. Eu estava indo levar a irmã Fátima no carro. Quando eu tive encontro, eu acho que vamos falar um encontro real, assim, na essência daquilo que eu orei muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Quando eu entendi Mateus 17, eu fiquei maravilhado. Até hoje eu me comporto de uma forma maravilhada. Jesus, quando ele encontrou, quando apareceu Moisés e Elias, e Jesus no meio. Aí Pedro falou, Senhor, queres que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? Aí desceu uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado, a ele ouvireis. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvireis. Aí eu pensava, e ficava questionando, meu Deus, Jesus estava aqui. Como pode ter vindo a voz do céu, se ele estava aqui? É ventrílogo? Como pode? Eu pensava dessa forma, eu já conhecia a palavra, mas quando eu conheci o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi no caminho da casa da irmã Fátima. Quando Deus, na sua infinita majestade, deu testemunho do Filho, é porque Jesus não pecou. Nenhum erro se achou nele. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ele falou isso no batismo e lá em Mateus 17. Este é o meu filho amado, a ele ouvireis. Deus, o Pai da glória, na sua essência, como Estevão viu, eis que vejo os céus abertos e o Pai, e Jesus à destra dele, à direita do Pai. Deus realmente estava lá, e está lá, e enviou o seu Filho ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou. Mas o Pai, a essência poderosa de Deus, a fonte ativa de Deus estava lá. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Ele estava lá. E quando Jesus disse lá em João 16, 17, não, é João 14, eu vou enviar o Espírito, o outro Consolador, para que fiqueis convosco. Quando ele falou o outro, é porque ele estava nos consolando. Ele estava nos dando a palavra de vida eterna. Ele nos estava entregando o tesouro do Pai. Tudo que o Pai tem era dele, tudo que é dele é do Pai. Então, ele estava entregando nas mãos de Jesus, e Jesus está nos entregando nas mãos, hoje e sempre, a palavra, o tesouro de Deus. Tudo que ele tem é nosso. Como não nos tornar e nos fazermos de filho? Como não tomar a essência e como não fazer parte dessa essência de Deus, como filhos amados? Eu acho tão interessante olhar para a carinha dos irmãos e ver que cada um de vocês orou um dia e Deus respondeu a oração de cada um. E estamos aqui porque Deus quis, porque teve misericórdia de cada um de nós. Como não terá Ele compaixão dos que estão no mundo? Ele quer, porque Deus veio para todos, salvar a todos, mas nem todos querem. Eu estava estudando hoje e me lembrei de um fato. Quem aqui, levanta a mão, quem já ouviu falar da unção de Manassés? É engraçado ou não é isso? Não entendi. Fala de novo, irmão Beth. Ele falava isso? Agenor truque. É isso mesmo. A unção de Manassés porque a unção, quem nunca ouviu falar, é uma falácia que está em Inventares, capítulo 6, versículo 66, que é quando José do Egito tem um filho, ele tem 2 filhos, né? Efraim e Manassés. O primeiro é Manassés. Deus, o significado de Manassés
esquece tudo. Ele esquece o teu passado, ele esquece as tuas aflições, esquece de tudo. Por quê? Porque te nasceu um filho. Mas isso aí é uma fórmula, é uma forma de pensar errada, a qual os líderes, não somente o Agenor Duque, muitos pregadores fizeram aquisição dessa palavra. Você vai esquecer de todo o seu passado. Isso é chamado a unção de Manassés, que é esquecer do teu passado. Não, a palavra diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o prêmio da vocação de Jesus. É isso que diz, é isso que quer dizer. Eu falei só de uma forma para descontração, porque essa unção de Manassés aí os irmãos vão ouvir falar muito. Vão ouvir falar muito disso. Eu falei Colossenses 3, mas não li ainda, né? 3:1. Portanto, aqui tem uma condicional. Se fostes ressuscitados com Cristo, 3:1. Se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são e não as que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, né? Aí está de uma forma diferente. Lê na sua tradução, irmão, Tom. O 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em. Então a palavra está pedindo para a gente pensar nas coisas que são de cima a todo momento. Pensar nas coisas que são de cima é pensar naquele primeiro texto que a gente leu que está aqui do lado. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Por quê? Porque nisto há glória, nisto há verdade. A verdade de Cristo, a verdade que está em Deus, que estava oculta em mistério. Está até aqui, ó. 2. Não, deixa para lá, irmãos. É nisso que a gente tem que pensar. Não tá, não achei esse texto, não, mas estava aqui em Colossenses. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, quando eu busco as coisas que são de cima e não as que são da terra, eu faço veredas direitas para os meus pés, como está lá em Salmos 15. Procurando fazer veredas direitas é andar conforme a palavra de Deus, conforme a regra e a conduta do Espírito Santo. E não voltar atrás. E não andar conforme essa regra. Conforme tudo aquilo que é desonesto, tudo aquilo que não deve ser pensado, falado. Não compactuar com coisas deste mundo, coisas estranhas. Mas fazer veredas direitas para os meus pés é fazer veredas direitas para os meus pensamentos. Pensando nas coisas que são de cima. Nenhum de nós vimos a Deus, andamos com Jesus, andamos com os apóstolos. A gente pode ver pelas cartas que tudo o que eles falaram e permanecem vivas até hoje, pois passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão, e chegou até nós e perdura até hoje, e muitos estudiosos, eruditos, filósofos, estoicos, eles tentaram refutar a Bíblia. O irmão estuda, o irmão Osni. Os irmãos sabem muito bem que muitos homens tentaram contradizer a Bíblia, contrariar e tentam contrariar até hoje. Você pega homens aí que falam de astronomia, que são ateus ou atoas, que falam que a Bíblia só foi escrita por homens. E eu já pensei dessa forma antes de ser crente. Falei, como pode esses homens crerem em outros homens, andar conforme esses homens estão falando? Esse livro foi escrito por homens. Aí vem o pensamento, e Deus falava comigo desde quando eu era criança, se esses homens escreveram isso, eles são os homens mais inteligentes da terra. Porque os homens, os profetas, eles foram inspirados pelo Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? Afinal de contas, o Espírito Santo ainda não estava lá no Velho Testamento. O Espírito de Cristo, a qual Cristo, quando morreu e ressuscitou, e antes de ressuscitar, ele andou
E ele foi buscar os espíritos em prisão no inferno. 3 dias, pregando aos espíritos em prisão. Pois bem, esses espíritos em prisão são os profetas. São as pessoas que viveram antes dele encarnar, o verbo que se fez carne. E quando ele foi pregar a esses justos, ele foi aperfeiçoá-los. E como preguei já, eles sem nós não teriam sido aperfeiçoados. Que é um texto difícil de se entender. E quando Jesus foi buscá-los, porque eles já tinham o entendimento de Cristo. O Espírito de Cristo estava nos profetas. Mas quando o Espírito de Cristo saiu, eles falavam na carne, inspirados por outro Deus. Aí é o ministério dos anjos, dos profetas, de Jesus, do Espírito Santo, e hoje nós pelo Espírito Santo. E glórias a Deus por isso. E perdura até hoje. E como eu pensava que aqueles homens eram os homens mais inteligentes da terra, porque era o Espírito de Cristo que estava neles por medida, apenas por medida. Conseguem entender isso? Era apenas por medida, não estava fixo neles. Tanto é que o profeta Elias, ele matou 70 profetas de Baal. Era o Espírito de Deus. Ele estava contendendo com 70 profetas ali. Ele estava contendendo com Acabe, o rei Acabe, com Jezabel. Ele estava contendendo com pessoas poderosas, endinheiradas, com reis, com profetas. Mas o Espírito de Cristo prevalecia na vida dele. Morreram, foram sepultados. Eliseu foi levado numa carruagem de fogo aos céus. Que céu! Realmente foi, está escrito. Mas não foi o céu onde o Pai está. Afinal de contas, está escrito. Eliseu ficou com a capa dele, né? Elias. Então, teve outro também que foi trasladado ao céu, se eu não me engano, Enoque. Foi trasladado ao céu. Matusalém não teve começo de dias, não teve fim. Para onde foi essas pessoas? Afinal de contas, Moisés também foi enterrado aonde? Ninguém sabe. O corpo dele, os corpos deles estão entre nós até hoje, ou seja, não estão mais. Virou pó, voltou ao pó. Mas Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. E intercede por nós nos céus. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está esperando por cada um de nós. E antes de irmos, Ele está nos dando entendimento, glórias, honras. Está pedindo, fiquem firmes, permaneçam firmes. Último texto. A gente não tem a unção de Manassés, mas a gente tem a unção dos santos, né? 1 João 2. Oi? O que está oculto? Desde todos os tempos, todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, né? Glória a Deus. 1 João 2, 20. E essa é uma falácia, né, irmãos? Eu recebo o espírito lá, a unção de Manassés, aí eu esqueço de tudo. Ou seja, é um espírito de amnésia, né, irmão Tom? É como se fosse um espírito de amnésia. Eu não me lembro o que eu fiz no passado, do meu pecado, eu não lembro demais. Oh, glória, eu esqueci. É te colocado uma cortina no seu pecado, irmã Beth. Você não se lembra mais de nada. Apagou o seu passado. Deus tem esse poder. E do teu passado, do teu pecado, eu não me lembro mais, eu não faço menção do teu pecado. Eu vivo em novidade de vida. E Ele quer que vivemos em novidade de vida. E busquemos a sua face. Todos acharam? 1 João 2,20? Mas vós tendes a unção que vem do santo. Aqui está uma tradução diferente. Mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem. Essa unção de Manassés vem da verdade? O homem pega um texto lá de Manassés. Irmãos, põe a mão aqui. Vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Eu tenho que ir lá. Temos que ir lá. Estava até aqui, ó. Eu tinha separado esse texto, só que eu não queria ir, mas eu tenho que vir. Gênesis 41.
Gênesis 41. Lá, o primeiro livro da Bíblia. Queria vir aqui não, mas eu tive que vir. Gênesis 41. Irmão, então me avisa aí do tempo, irmão. Me avisa o tempo aí. Já deu? É? 28. Amém. 41, capítulo 41, versículo 51. Vamos lá, irmãos, temos 2 minutos. Eu tenho que fechar lá em João. Olha lá. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha. Estamos juntos aí? Todos leram? Na terra da minha? Então, Deus. Volta lá, irmão. Vamos sair daqui. 1 João. Vocês não tiraram o dedo, não, né? Então, Deus fez José do Egito, José lá no Egito, esquecer de toda a aflição. Fez ele esquecer de tudo? Não. Era apenas uma alegoria, era uma figura. Deus deu 2 filhos a ele. Ou seja, José ia viver em novidade de vida. Não a nova vida, não novidade de vida pelo Evangelho, porque o Evangelho não estava lá, Cristo não estava lá, mas ele ia viver uma vida de prosperidade, segundo o Velho Testamento, ia passar toda aquela aflição, ou seja, todas as coisas são passadas, é isso que tudo? É isso que Deus está falando lá para José, e é isso que ele quis dizer quando teve 2 filhos. É isso que tudo é passado, é isso que tudo se faz novo na vida de José. Porém, ele não tinha o que nós temos, glória a Deus, o Espírito Santo. Mas Deus também falou com ele. E tudo que estava lá acontecendo na vida de José, no Egito, na casa de Potifar, casando com a Zenate, que está lá, a mulher dele, esposa de José. Tudo aquilo era sombras, figuras e alegorias, para que nós pudéssemos ver e não repetir tudo aquilo que foi passado. O homem se guardou puro. O homem foi preso. Aflição sobre aflição. Só que Deus, o verdadeiro Deus, para que nos servisse de exemplo, agiu na vida dele. A gente não pode atrelar ou atribuir ao diabo, ao Jeová, o que aconteceu na vida de José. Afinal de contas, nosso Deus tinha um propósito na vida dele. Lembra quando alguém fala, Deus tem um propósito na sua vida? Deus tinha. O nosso Deus tinha um propósito na vida de José. Atentando nós nasquelas coisas, mas não fazendo aquelas coisas. O homem foi justo, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus. Porque ele sabia com quem ele trataria. 1 João 2,20. Eu já li? Já, né? O 27 agora. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, a unção, a palavra unção. Eu vou pegar a irmã Vanessa. Uma irmã Vanessa. A unção, a palavra unção, é feminino ou masculino? Unção. Nos ensina, irmã. É masculino? Então o texto diz certo, quando nele permaneceis. Quando está falando aqui a unção, subentende feminino. A unção. Então seria nela permaneceis, mas a unção é Cristo, a unção é o Evangelho, a unção é a palavra. Então, diz assim, assim nele permaneceis, mas não está a unção. É só um trocadilho de palavras para que a gente atente bem e fixe no irmão, nos irmãos. Estejam selados em nome do Senhor Jesus com a pregação da fé. Então devemos andar conforme a regra, a conduta do Evangelho. E nele permanecer. Assim eu termino a pregação. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Colocar de pé? Em nome do Senhor Jesus.